Então vamos lá, começando aqui o Sales Model Canvas, aqui distribuindo o funil de vendas, né? Um Canvas de funil de vendas, eu vou mostrar aqui primeiramente como que eu divido as etapas. O primeiro ponto é entender a etapa do processo de venda, ok? Então vou dar um exemplo aqui de um cliente real, então vou pegar aqui, ó, eu divido aqui primeiro em 4 etapas e vou mostrar para vocês como que eu faço especificamente. A primeira etapa eu chamo a etapa de conexão. É a etapa onde eu vou entrar em contato com o cliente, onde eu vou ter meu primeiro ponto de contato e preciso estabelecer alguma conexão, senão eu nem passo dali. E vocês vão entender como que eu faço isso. A segunda etapa é o entendimento da necessidade do cliente. Entendimento da necessidade do cliente. Aqui se faz uma espécie de pré-qualificação, ou talvez uma qualificação, depende do segmento, para entender se o que ele precisa, se você tem fit para entregar ou não, se está de acordo com o que você entende ou não, enfim. A terceira etapa é a etapa da solução, é onde você faz uma apresentação especificamente do que você tem. Ou seja, qual que é a solução que você entrega. E por último, que é a etapa que talvez você mais busque, que é a etapa do fechamento. Ok? A etapa do fechamento é onde ali eu vou mostrar as técnicas que você utiliza para poder fechar, matar as objeções, entender alguns pontos, ter os prazos de retorno, follow-up e por aí vai. Ou seja, começa-se por essas 4 divisões, entendendo exatamente qual as etapas que você vai treinar. Afinal de contas, cada etapa tem um processo diferente. Então aqui, por exemplo, eu vou entrar em contato com o cliente. Ok? Então, primeiro, falar com quem decide. Segundo, eu tenho que gerar aqui algum tipo de necessidade, ou seja, entender se ele precisa ou não do meu serviço. Ele pode ser um ótimo cliente para mim, mas se ele não precisa de nada do que eu estou oferecendo, aqui eu já estou fora. Aqui é onde eu faço uma apresentação específica e personalizada para ele. E por último, nesse pedaço aqui do fechamento, é onde eu faço follow-up, entendo quais objeções que ele tem e utilizo as técnicas para que ele realmente, a gente feche negócio, né? Para a gente realmente feche negócio. Então vamos começar pelo primeiro aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, quero mostrar para vocês aqui, ó. Primeira coisa, qual que é o objetivo dessa primeira etapa? O objetivo da conexão. Eu tenho um objetivo muito claro, e às vezes você pode parecer simples, mas é muito importante você ter isso. Inclusive você pode fazer com a sua equipe também, tá bom? Por exemplo, eu tenho que falar com o prospect. Okay? Falar com quem decide. Muitas e muitas vezes a gente liga, só fala com uma recepcionista, com alguém que está na secretaria, alguém que está apenas no atendimento ali, um pré-atendimento, mas não passa para quem decide. Então o objetivo é você falar com quem decide. E qual é o objetivo dessa pessoa que está fazendo isso? Agendar uma reunião. As pessoas erram brutalmente quando elas tentam vender diretamente pelo telefone. Imagina você receber uma ligação agora falando: ei, aqui é o Marcelo, tudo bem? Eu queria te vender meu produto. Cara, ninguém quer isso. O seu objetivo é dar um próximo passo, é agendar uma reunião. E como que você faz isso, tá vendo? Como que você valida se aquele cliente ali, ele pode ir para a próxima etapa, que é a etapa de necessidade. A gente vai fazer algumas perguntas, vai entender um pouco ali, porque depois que você fala com quem decide, você tem que validar que a pessoa, primeiro, ela tem autoridade para isso. E aí existe uma técnica chamada BANT, eu não sei se vocês conhecem, BANT, B-A-N-T-E. Deixa eu botar aqui, na tela, fica melhorzinho para ver. BANT, ok? Na validação aqui, ó, na validação. Ou seja, eu estou vendo se ele tem budget para isso, se ele tem autoridade, se ele tem a necessidade e se ele tem tempo para isso. Basicamente é uma estrutura que eu utilizo de algumas perguntinhas rápidas ali para entender se o cliente ele pode ir para a próxima etapa ou não, ok? Pode ir para a próxima etapa ou não. Basicamente por exemplo, digamos que eu sou uma empresa de treinamentos. Basicamente se ele tem o hábito de fazer treinamentos, se ele treina as equipes dele regularmente. Ou se a empresa dele normalmente disponibiliza algum tipo de verba ou de budget para fazer formações, para fazer algum tipo de desenvolvimento de equipes. Ele fala sim, não. Ele não vai falar valor, nada disso, não. Ele só fala sim ou não. Basicamente só para você continuar as perguntas de qualificação, ok? O que mais que eu utilizo? Eu tenho uma próxima etapa aqui, que é as ferramentas que eu uso. Qual ferramenta que eu utilizo, ok? Eu utilizo, por exemplo, planilhas de controle, ou seja, são ferramentas do Excel, etc. Eu uso também e-mails, tá bom? Tem 2 aqui, ó, e-mails de abertura de porta, e-mails de boas-vindas, inclusive eu tenho esses templates todos no meu Instagram, lá no Marcelo Singolani. E claro, telefone. E aí, Marcelo, nossa, mas isso é muito óbvio para você colocar. É óbvio, mas se você não tiver controladinho, as pessoas não se ligam exatamente
como tem que ser feito. E aí esse e-mail não é qualquer e-mail, não é e-mail que manda seu portfólio, é um e-mail de abertura de porta, é um e-mail onde você vai querer uma próxima conversa. Okay? Tempo de estagnação, ou seja, quanto tempo demora naquele cliente? Eu não fico com aquele cliente ad eterno, tentando falar. Eu tenho uma meta com um time especificamente desenvolvido para um cliente, que ele tem uma base de dados. E aí, para ligar para essa base de dados, ele fica normalmente, a meta dele é 7 dias. 7 dias não conseguir falar com esse cliente, aí ele vai para um banco, ele vai para a gente fala para uma geladeirazinha aqui que a gente coloca, e aí sim, daqui 30 dias ou 60 dias eu volto a ter contato com ele de novo. Mas eu paro nesse momento que talvez não seja prioridade para ele, então eu paro e aí eu vou tentar de novo depois, ok? Quais são os motivos de perda? Por que eu não consigo falar com o cliente ou não consigo nem avançar? Primeiro, o prospect é inacessível, o cliente não tem inacessível. Ou tem algum tipo de barreira interna, também é. Às vezes a secretária não quer passar para ele de jeito nenhum. Ele fala, quer saber qual o assunto da reunião, o cliente não está. Assim, tem alguém que não está passando para frente. Normalmente são esses dois motivos de você perder nessa primeira etapa. Okay? E normalmente qual que é a taxa de conversão, tá bom? Qual que é a taxa de conversão? Nós temos aqui uma meta e nós estamos bem próximos de atingi-la aqui. De cada cliente que eu ligo, dos clientes que a gente liga, nós temos uma meta de ficar entre 20% e 30%. Eu coloquei 20% primeiro para a gente subir para 30%. Porque 20% é para quem está começando nesse trabalho e 30% para ficar mais em como chama? Plano de voo, assim, quando está... esqueci o nome. Enfim, quando as coisas estão funcionando perfeitamente, tá? Voo de cruzeiro, agora eu lembrei, voo de cruzeiro, quando está já caminhando, funcionando perfeitamente. É um número interessante. É claro, dá para fazer mais? Não é melhor que o número maior? Claro que é maior. Mas quando se trata de falar com empresas, você entende que na média não é tão simples assim. As empresas estão super ocupadas e elas também não estão totalmente disponíveis para alguém entrar em contato. Então, essa é a primeira etapa da conexão, beleza? Agora vamos para a próxima etapa. Eu vou direto, tá bom? Vou direto aqui fazendo, acho que vai ficar mais interessante. Então, e essa é a primeira etapa. Eu espero que você tenha achado interessante, tenha entendido exatamente aqui a parte da primeira etapa. E vamos agora para a segunda etapa.